Olá pessoal, vamos iniciar mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre triângulos, ok? Bom, o que é um triângulo? Triângulo é a figura geométrica delimitada por três segmentos de retas que concorrem, se encontram 2 a 2 em três pontos diferentes, formando três lados. Então observe na figura abaixo. Nós temos os segmentos AB, AC e BC. Eles serão os lados do triângulo. Os pontos A, B e C são os vértices. E observe que nós definimos o lado AB com a medida C, o lado BC com a medida A e o lado CA com a medida B. As medidas dos lados são dadas em função sempre do vértice oposto. Observe, o lado de medida A se opõe ao vértice A, o lado de medida B se opõe ao vértice B, o lado de medida C se opõe ao vértice C. Essa é uma relação bem importante e usada na matemática. Vamos seguir em frente? Então vamos lá. Como eu posso classificar o triângulo com relação à medida de seus lados? Bom, em relação à medida dos lados, eles podem ser equilátero, isósceles ou escaleno. Um triângulo é equilátero quando três lados são congruentes, ou seja, os três lados têm a mesma medida. A medida B é congruente com a medida C, que é congruente com a medida BC. O triângulo isósceles, dois lados são congruentes. Então aqui, os lados RS e RT são congruentes. O terceiro lado eu chamo de base do triângulo isósceles, ok? E o triângulo escaleno? No triângulo escaleno, os três lados têm medidas diferentes. Então observe que a medida de MN é diferente da medida de NP, que é diferente da medida de PM. Legal? Tranquilo? Vamos seguir em frente? Uma relação muito importante que nós temos com relação a triângulos é a desigualdade triangular. Essa desigualdade mostra que, em qualquer triângulo, a medida de cada lado é menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, observe o triângulo ABC aqui do lado. A é a medida do lado BC, B é a medida do lado AC e C é a medida do lado AB. Podemos escrever que A é menor que B mais C, ou B é menor que A mais C, ou ainda que C, lado C, a medida C, é menor que A mais B. Essa é uma condição de existência de triângulo. Um lado é sempre menor que a soma dos outros dois lados. Ok? Agora vamos falar de ângulos internos de um triângulo. Bom, os triângulos BAC, que eu chamo de A, ABC, que eu tenho o vértice B, e o triângulo ACB, ou simplesmente C, são chamados de ângulos internos do triângulo. Ok? Para simplificar a linguagem, nós dissemos que o lado A é oposto ao vértice A, é oposto ao ângulo A. O lado B é oposto ao ângulo B. E o lado C é oposto ao ângulo C. Tranquilo? Essa é uma notação muito usual. Com relação à medida dos ângulos, nós classificamos os triângulos como sendo acutângulo, retângulo e obtusângulo. Então, o que viria a ser um triângulo acutângulo? Os três ângulos são agudos, têm medidas menores que 90 graus. Por exemplo, aqui, 50 graus, 70 graus, 60 graus. É um triângulo acutângulo. O triângulo retângulo possui um dos ângulos retos. Um dos ângulos tem 90 graus. Está aqui, o triângulo DEF, o ângulo E é um ângulo reto. E os outros dois são ângulos agudos. Legal? E o triângulo obtusângulo? Um dos ângulos é obtuso, ou seja, mede mais do que 90 graus. Os outros dois ângulos são agudos. Por exemplo, aqui, o ângulo G é 120 graus, os ângulos H e I
são ângulos agudos, são ângulos menores que 90. Tranquilo? Tranquilo? Podemos seguir em frente? Então vamos lá. Uma propriedade importante é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Vamos considerar um triângulo ABC com seus ângulos internos A, B e C. Essa propriedade diz que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, ou seja, a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C vai ser sempre 180 graus. Tranquilo? Esta também é uma importante relação para a gente gravar. E o teorema do ângulo externo? O teorema do ângulo externo, primeiro vamos dizer o que é um ângulo externo. Então eu tenho o triângulo ABC e observe que se eu prolongar o lado BC, eu vou encontrar esse segmento aqui em preto, essa semirreta CX. Esse ângulo formado pelo lado CA e pelo prolongamento do lado BC é o que eu chamo de ângulo externo, ok? Em todo triângulo, qualquer ângulo externo tem medida igual à soma das medidas dos dois ângulos internos a ele não adjacente. Então, o teorema do ângulo externo diz que a medida do ângulo E é igual à medida do A mais B. Legal? Vamos ver isso daí? Então, lembrando, aqui eles são suplementares, o ângulo E e o ângulo C. Então, a soma das suas medidas é 180 graus, correto? Então, a medida do ângulo E vai ser 180 menos a medida do C. Por outro lado, nós vimos agora há pouco que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é 180 graus, correto? Se eu passar a medida do ângulo C para o segundo membro, vai ficar o quê? Que a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B também é 180 graus menos a medida do ângulo C. Quer dizer, então, que a medida do ângulo E é igual à medida do ângulo A mais a medida do ângulo B. Esse é o teorema do ângulo externo. Legal? Tranquilo? Então, finalizamos com isso a nossa aula de hoje. Você pode ler o texto de apoio, você pode rever a nossa aula e concluir resolvendo o questionário da semana 4, ok? Um bom estudo a todos. Um abraço!